Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do embate entre o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL, e o Flávio Dino, né? Vocês lembram, alguns dias atrás, o Sóstenes Cavalcante ameaçou algumas retaliações contra o Hugo Mota e o resto do Congresso se a anistia não avançar na Câmara, né? E uma dessas retaliações que ele falou seria justamente, ele lembrou que o PL controla as comissões de orçamento da Câmara e que ele pode, já que o Hugo Mota não respeitou o acordo que foi feito com o PL pode não respeitar mais o acordo feito com as outras lideranças e pode passar a parar todo o orçamento da Câmara, desviar tudo para o PL, né? E, em tese, ele pode fazer isso. Existe um acordo. Uai, mas tinha um acordo também com a presidência da Câmara, e esse acordo da presidência da Câmara foi sequestrado pelo Hugo Mota, né? Foi desrespeitado pelo Hugo Mota, ele vai desrespeitar também, né? Aí eu falei, isso doeu. Eu fiz até um vídeo sobre isso na época. Doeu, porque o Flávio Dino pediu explicações sobre isso. Que negócio de pedir explicações? Que lógica tem isso, né? Ou seja, o cara falou uma coisa, meu amigo, ele não fez nada ainda. Por que vai ter que dar explicações sobre isso? Claramente o desespero do pessoal do PT, porque viu que perdeu. Eles perderam. Não tem o que fazer. Se o PL quiser realmente, ele empaca tudo na Câmara. E demais, o máximo que o Flávio Dino pode fazer nesse caso é embarrear as emendas todas na Câmara, como já fez outras vezes. Isso ajuda o Lula? Não, isso não ajuda o Lula, meu amigo. Isso ferra todo mundo, né? Ou seja, o Flávio Dino tem a situação que ele pode ferrar mais ainda o Lula. Vamos ver o que vai acontecer aqui, porque foi muito engraçado. O Sóstenes respondeu, falou, não tem que dar explicação nenhuma, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por 700 mil chora esquerdista Russetti, Peter é reptiliano, eu posso provar, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Olha só, começou essa briga, eu falei para vocês, né? Quando o Flávio Dino reclamou, não porque ele falou o negócio do orçamento que não pode, tem que ter explicação, 48 horas para se explicar e coisa e tal, que o Flávio Dino cobra explicações do líder do PL sobre acordo por emendas, né? E né, pediu, ou seja, isso aí entregou que doeu neles lá, né? Porque se realmente não fosse uma ameaça vazia, se fosse um negócio que não fizesse diferença, né? Não ia estar nem aí, né? Porque, aliás, essa era a postura do governo, não estava nem aí para a anistia, não, porque a oposição nunca que vai conseguir as assinaturas, pode fazer o acordo aí que se tiver assinatura que vai pautar, porque eles não vão conseguir assinaturas. Conseguiram as assinaturas, todas as assinaturas que precisava para o regime de urgência do PL da anistia, né? Aí o Hugo Mota, não, que não sei o que lá, vamos ter que desrespeitar o acordo. Aí eu vou, beleza, então vou desrespeitar o acordo também no que tange as emendas aqui parlamentares e coisa e tal, né? Aqui, ó. Ele responde. Aí o Dino sentiu, falou, não, que tem que explicar que história é essa, que acordo de emenda que não pode, porque as emendas só podem ser usadas para projetos da União, para projetos de interesse do país. Ué, e quem disse que não está sendo usado para projetos de interesse da União, para projetos de interesse do país, né? Lógico, todas as emendas têm o objetivo de fazer projetos né, para coisas boas para o país. O que ele disse só é que as emendas do PL vão passar, dos outros partidos não vão passar, porque né, foi o acordo que foi desrespeitado lá, ele está desrespeitando outro acordo do outro lado. Não quer dizer que as emendas estão servindo para outra coisa, né? Ou seja, repara como é que o Flávio Dino está numa sinuca, o governo Lula está numa sinuca, eles sabem disso. Eles estão fazendo esse negócio aqui, ó, o líder do PL diz que não vai se explicar, Dino. E não tem que se explicar mesmo aqui, ó. O magistrado aqui, ó, enviou um ofício ao ministro do STF, Flávio Dino, em resposta à intimação que o magistrado pede explicações em 48 horas ao congressista das declarações que ele fez. Ele falou, na qualidade de deputado federal, líder do PL, amparado no disposto do artigo 53 da Constituição Federal, consigno que fico eximido de apresentar quaisquer explicações sobre o conteúdo da referida entrevista, concedida exclusivamente no âmbito do exercício do mandato, né? Aqui, artigo 53 da Constituição Brasileira. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, ele falou alguma coisa no exercício do mandato? Não tem, ele pode falar o que ele quiser, não tem que dar explicação sobre nada, ele é inviolável pelo que ele falar enquanto está no exercício do mandato, né? Repara que esse artigo ele já passou por um monte de alterações, né? Porque ele começou aqui, ó, os deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Aí o STF entendeu que não, mas civilmente, penalmente, não sei o que lá, só quando fala dentro da Câmara, fora da Câmara e não sei o que lá. Aí eles mudaram isso, fizeram alteração na Constituição, falando que não, que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Não importa se está na Câmara, se está fora da Câmara,
está qualquer outra coisa, né? Enfim, é a chamada imunidade parlamentar, e faz sentido. Por quê? Porque o parlamento é onde se discutem as ideias do país. Os senadores e deputados têm que discutir as ideias. Eventualmente você vai falar uma ideia que é um absurdo, mas justamente ela tem que ser discutida, porque é uma ideia que está lá dentro, está circulando entre eleitores brasileiros, isso vai ser discutido no parlamento, e se for uma ideia ruim, espera-se não vá adiante, né? Mas eles têm que ter esse direito de discutir. Se eles não puderem discutir isso, é um absurdo. Eu acho o contrário, eu acho que a sociedade inteira brasileira deveria ter imunidade, tá? Todos nós deveríamos ser livres para falar qualquer coisa no final das contas. Aí o Dino me responde o seguinte, o Dino ficou machucado com isso, tá? Dino reage a Sóstenes, relativiza a imunidade parlamentar e parte para cima de Hugo Mota e Alcolumbre. Então ele falou aqui, ó, à vista do teor vago do ofício enviado pelo citado parlamentar, permanecem dúvidas quanto ao efetivo cumprimento da Constituição Federal e da lei complementar. Não obstante, é esclarecimento objetivo sobre tais tópicos na medida que se cuida de dezenas de bilhões de reais do dinheiro público, não podendo reinar sigilos ou qualquer espécie consoantes reiteradamente decidido pelo plenário do STF. Lembro que no passado tive a honra de exercer mandatos parlamentares nas duas casas do Congresso Nacional, assim, face da ciência e experiência, compreendo os contornos relevantes da imunidade parlamentar e os materiais que não se estendem a possíveis crimes contra o patrimônio público. Como não? Ele falou alguma coisa, ele não cometeu nada, ele não mudou nada, ele não votou nada. Você pode até argumentar que se em algum momento do futuro a Comissão de Orçamento de fato implementar essa mudança no entendimento, pode ser que realmente nesse caso se conste com alguma coisa errada e isso tenha que ser investigado. Mas o fato é que meramente falar isso não é errado. E o pior é o seguinte, o que o pior que o Flávio Dino pode fazer aqui? Bom, ele pode simplesmente barrar o orçamento completamente. Ele pode, talvez, mandar prender o Sóstenes. Imagina, mandar prender o líder do partido da oposição porque falou sobre desrespeito de acordos na Câmara, né? Imagina como é que o Congresso vai reagir nisso daí. A gente entrou na ditadura completa. Acho pouco provável que chegue nesse ponto. Por quê? Porque, de novo, o governo Lula está muito frágil. O governo Lula precisa comprar os parlamentares com emenda. O Dino fica nessa brincadeira de barrar as emendas. Não, que eu vou barrar as emendas e vou barrar as emendas e não sei o que lá e coisa e tal. E ele não percebe que ele fazendo isso, ele está prejudicando o Lula. Quer dizer, ele percebe, tá? Ele sabe. Há algum tempo, já que o Dino já está meio que numa carreira alternativa, ele quer se colocar de novo como um candidato, ele quer voltar para a política, né? Ele quer capturar essa aura que tem o Alexandre de Moraes hoje, para ele se cacifar como candidato político mais adiante, talvez até para a presidência da República. Tem gente falando isso, que o Dino seria o candidato da esquerda em 2026 e não o Lula. E eu acho que não tem chance nenhuma, torço que ele faça isso, porque ele vai perder vergonhosamente. Mas no final é isso, né? O Flávio Dino ele já está percebendo, já está numa coisa à parte, né? Porque quando ele faz esse negócio de parar a emenda, aí que ele está ferrando ainda mais o governo Lula. É muito engraçado isso, essa ideia que eles fizeram, né, de botar o Flávio Dino para tentar ajudar o Lula controlando o parlamento. É isso que eles estão fazendo em última análise. É um absurdo completo, é algo que não deveria acontecer, porque o parlamento deveria ser um poder totalmente isônomo em relação tanto ao judiciário quanto ao executivo, então não deveria nem o Lula controlar o parlamento, nem o STF controlar o parlamento. Como é que o STF tem controlado o parlamento? Tem ameaçado prender os políticos corruptos, é todo mundo corrupto naquela porra, então eles ameaçam prender e aí o pessoal fica quietinho. O Hugo Mota ficou quietinho lá, manso pra caralho no final das contas, né? Só que, de novo, o governo Lula tá muito fraco, tá cada dia mais fraco. E o Lula precisa comprar o parlamento. O Lula não consegue apoio no parlamento dinâmico, apoio ideológico, apoio. Pessoas que acreditam no projeto do Lula, simplesmente não tem ninguém. Aliás, ninguém no Brasil que acredita no Lula, né? Aí o Lula precisa ficar comprando as pessoas, é o típico presidente transplantado que tem lá. E aí, o que acontece nesse caso? Ele tem que pagar com as emendas. E se o Flávio Dino segura as emendas, isso piora a situação para o Lula, não melhora. Então o Sóstenes Cavalcante está muito tranquilo de falar, não vou responder não. E aí, me prende aí, faz alguma coisa aí. Vamos lá, Dino, manda brasa. Vai mandar prender um deputado por algo que ele falou? É isso? O que você vai fazer? Vai suspender as emendas todas do Congresso por conta disso? É isso que vai fazer? Boa sorte! Você está atingindo o Lula de qualquer forma, está ferrando com o Lula de qualquer forma. A essa altura já tem tanta gente fazendo a conta que o STF está errando nessa parada, está errando na mão nessa tentativa de controle do governo brasileiro, que ele nem tem tão preocupado assim, né? É o que eu falo, se tem um momento bom para você ser preso pelo STF, é nesse momento. Porque agora o STF não vai durar muito tempo mesmo, você pode ficar na cadeia um tempo, mas você vai poder dizer na história que você estava contra essa ditadura que se
instalou aqui no Brasil, porque já tá perto de acabar essa porcaria aqui, né? Aqui, ó, Dino critica teor vago da resposta. Que teor vago? Ele falou que não vai responder, porra, que vai ter teor vago. Não vou responder, não tenho que nada falar nada pra você, não tenho obrigação nenhuma. Se você estiver me acusando de algum crime, diz qual crime que você tá me acusando aí. Ou seja, no final das contas, tentaram usar essa chantagem contra o Sóstenes Cavalcante. O Sóstenes Cavalcante mandou uma banana pro cara. Vamos lá, Dino, manda prender o Sóstenes. Quero só ver se vai ter pica para bancar essa parada, né? E outra coisa que ele pode fazer também, bloquear o orçamento. Bloqueia o orçamento, Dino. Vai ser lindo pro Lula, cara. Vai ser lindo.